Bom dia, feliz sábado. Gente, eu estou aqui hoje para apresentar o irmão Gerson. Gerson já era para ter vindo esse ano fazer uma semana de oração aqui, mas a gente não entende os desígnios de Deus. E eu acredito que ele veio no momento certo, na hora em que Deus tinha escrito que era o momento dele estar aqui na Igreja de Brotas, compartilhando o pão conosco. Então, essa semana, Gerson vai estar aqui conosco. No meio da semana, a gente vai ter mais uma surpresa que ele vai promover junto com a esposa dele. Então, Gerson, essa é a Igreja de Brotas. Gerson é da Igreja de Vida Nova, de Lauro de Freitas. Então, eu queria pedir à igreja que saudasse Gerson com uma calorosa saudação JA, né? Então, Gerson, fique muito à vontade. Essa é a Igreja de Brotas. Que essa semana você seja usado por Deus para compartilhar o pão da vida conosco. Vamos orar? Pai amado, em Tuas mãos eu me entrego nesse momento para ser usado pelo Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra ache guarida em nossos corações. Abençoa os Teus filhos que estão presentes nesta manhã. Abençoa esta igreja triunfante e que o Teu nome seja proclamado através da nossa vida, depois do mergulho que iremos fazer esta semana. Para a Tua honra e para a Tua glória, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Vou embora. A Dalila falou para ficar à vontade, já fui apresentado. E eu quero realmente estar à vontade com vocês durante toda a semana. Vocês terão que me suportar durante esta semana e eu não vou suportá-los. Eu vou agradecer a Deus por estar com vocês. Aprendendo, vamos trocar experiências durante esta semana, amém? Olha, eu fiquei muito feliz em ser convidado. Era para ter feito a semana de oração, a Semana Santa. Aqui, cadê o André Piropo? Está por aqui? Oi? Não, né? Então, ele havia nos convidado e estava tudo certo, mas de última hora a associação nos pegou para fazermos um trabalho de obreiro bíblico lá na Itinga, e aí tivemos que cancelar, mas Deus conduz todas as coisas. Eu acertei o Lucas para vir para cá, e o Lucas veio e eu soube que foi uma benção. Deus, Ele sabe o fim desde o princípio e Ele tem um propósito para todas as coisas, né? Então foi tudo caminhado da forma do planejamento de Deus. E por falar em planejamento de Deus, você sabia que você e eu não estamos aqui por acaso? Olha, eu gosto muito de andar, tá? Quer dizer, quando estou falando, tá? Quando estou aqui na igreja. Não existe acaso no processo do reino de Deus. Sabiam, irmãos, e vocês com certeza têm esta consciência, de que na agenda do Senhor, no dia 18 de julho de 2026, você estaria aqui adorando ao Senhor juntamente comigo. Olha que bênção, que coisa. Sabe, isso é uma responsabilidade muito grande que recai sobre os nossos ombros. O que será que o Senhor tem a falar conosco nesta manhã? E durante todos esses dias, queridos, sempre quando estou fazendo alguma semana de oração, que o Senhor me concede esse privilégio, eu procuro fazer um divisor de águas na minha vida. Sabe, eu preciso estar, ao final desta semana de oração, melhor do que a forma que aqui cheguei. Será se eu posso contar com vocês para isso? Quero ver as mãos. Irmão, sabe por quê esse pedido? Porque você pertence ao reino do Deus vivo. Você é a menina dos olhos de Deus, meu irmão.
Você está aqui juntamente comigo e existe algo de divino em você. Alguém pode me ajudar? Existe algo de divino em você. E o que é? Oi? Oi? Espírito Santo, sim, para quem quer receber. Mas eu digo que, independente de querer ou não, existe algo de divino em você. Para você perceber a importância que você tem. Oi? Um de cada vez. Pode falar de novo. É o quê? A vida criado, está se aproximando. A imagem e semelhança de Deus. E como é que você foi criado? Pronto. Se existe algum cientista hoje aqui e vai desconstruir a sua vida, vai perceber que existe algo de divino em você. É o fôlego de Deus. E quando nós perecemos, quando voltamos ao pó da terra, este fôlego que é dele, volta para ele. Então, quando a gente para analisar tudo isso, a gente se pergunta, o que é que eu tenho feito neste processo do reino de Deus? Será se você conhece realmente o reino de Deus? Isso aí é um outro sermão que eu tenho para uma outra data. Mas, queridos, eu quero dizer, eu estou muito agradecido aqui por ser convidado por Dalila, né, e essa turma jovem. Ela foi a encarregada, né, de lançar o convite, e depois assim a gente nesse contato aí com a Ingrid, representando toda essa juventude. Primeiro que é uma semana de oração jovem, e eu sou a pessoa mais jovem aqui no meio de vocês. É verdade. Não vão pelos cabelos brancos não, tá? Porque cabelo branco a gente tem desde os 18. Hoje que eu tenho 19, então... Mas olha aqui, eu tenho uma relação muito forte com essa igreja. E eu quero contar para vocês. Eu andei perguntando para o meu irmão ali. Essa igreja tem quantos anos mesmo? Oi? Me ajudem. 48 ou 49. Então está mais ou menos na nossa faixa aí, não é, minha filha? Essa igreja ajudou a nos unir, eu e minha esposa. Bem, meu nome é Gerson Santiago, como a Dalila falou. Ali está Leinise Santiago, que é prima do pessoal do Armos, é filha de Daniel Reis, Samuel Reis é o tio dela, enfim, pessoal pioneiros da igreja de Tapajipe. E eu da igreja central de Salvador. Eu estava sentado naquele banco ali, e estava o quarteto Arautos do Rei cantando nessa igreja, o quarteto da geração de Chiquinho, o pai de Leonardo Gonçalves. E como Chiquinho foi um amigo meu de longas datas, aí ele me chamou ali, a gente estava aqui conversando sobre o que eles iriam cantar. E de repente entrou a mãe da Lene, o pai e ela, e falaram alguma coisa com relação ao meu respeito. E ali eu já comecei a dar uma olhadinha e ela já começou a me desejar logo aqui nessa igreja, certo? Vocês vão conhecer essa minha esposa. Eu estou aqui também com o meu netinho, David Ravi, aquela bênção ali, certo? E eu não lembro precisamente o ano, mas o pastor José Bessa, finado José Bessa, tem alguma coisa a ver com essa igreja? Alguém sabe? Oi? Já levantaram a cabeça ali, já afirmaram. O pastor José Bessa, ele fez uma conferência aqui de Brotas. E se eu não estiver enganado, a tenda foi armada ali na rua Arthur da Almeida Couto, onde era uma rádio. Não é isso? A tenda foi ali, onde era a Tarde FM. E eu, garotinho, fui escolhido para colocar a voz que Deus me deu, saindo pelas ruas de um carro de alto de som, falando que esta igreja, que este bairro, teria uma igreja que iria adorar o nome de Deus. Aqui está.
Outra coisa que quero dizer para vocês, vocês vão me ver chorar muitas vezes, tá? Não tenho vergonha não, viu? Se você nunca chorou, meu irmão, pode chorar. Porque é o seguinte, o amor de Cristo me constrange. E vocês vão conhecer, sempre que eu faço uma semana de oração, eu abro um espaço para contar o meu testemunho da minha esposa. Bem, eu falei que era o mais jovem nesse processo aqui da semana de oração jovem. E aí eu queria perguntar para vocês quantos anos eu tenho. Além dos 19. 60, minha irmã. Poxa, vamos devagar, né? Oi? 54, ela está descendo. Alguém arrisca aí? 49, está melhorando. E aí? Oi? Olha só, eu sempre pergunto isso, porque o que eu quero dizer é o seguinte, aqui tem pessoas que eu já conheço, o Antônio ali é meu irmão, morou comigo, eu sou filho de Julieta Santiago, já me disseram ali na lição da Escola Sabatina, a minha mãe, ela foi considerada a rainha das empadas em Salvador, e me falaram isso na lição ali. Então, ela vendia empadas na Associação Bahia, nós morávamos ali na Rua do Tingui, o outro lado é a Rua da Igreja Central, Rua do Carro, e a empada de minha mãe realmente era fantástica. Tem um ano que ela está descansando no Senhor, e descansou com 96 anos. Então, tem eu e minha irmã, eu tenho 67 anos. Chegamos perto, meu irmão? Você é mais novo que eu, né? 64? Pronto. Eu faço 68 agora em agosto, tá? O que é que eu quero dizer com isso? O título do nosso testemunho é esse. Eu tenho 67 anos de igreja. Agora, só tem 10 anos que eu conheço o meu Salvador. E aí? Não deve ser normal. Participando de tudo na igreja, comecei a cantar aos 13 anos na Igreja Central de Salvador. Com vergonha, uma jovem senhora me convidou para cantar. Deus me dotou com alguns talentos, com alguns dons. Sempre cantei desde pequeno. E eu disse, cantar na frente jamais. Eu disse, eu aceito cantar no quartinho pastoral. E aí nós fomos, eu e ela cantamos um dueto de lá. Mas ela teve a sagacidade de me convidar e hoje eu estou aqui na frente não só cantando, mas pregando a palavra de Deus. Olha só, queridos, tive muitas oportunidades da vida. Quantos aqui assistem a TV Novo Tempo? Quantos aqui já ouviram ou ouvem a Rádio Novo Tempo? Aqui está a voz primeira que inaugurou a rádio em 1994, aqui na Bahia. De 94 a 96. Depois o pastor Josué de Castro assumiu a direção na Rádio Novo Tempo e nos levou para lá em 96. E inauguramos a Rede Novo Tempo de televisão em Nova Friburgo. O primeiro programa do Arautos, a entrevista foi feita com a gente, está no YouTube aí, Arautos Raro de 96. Enfim, cheguei a fazer 2 anos de teologia, mas o que eu quero dizer para vocês é que nada disso foi importante na minha vida. O meu quarteto de quarto lá no Teológico, era eu, Josué de Castro, o Erlo, o Jader tocava para a gente, e combinamos, vamos para a Voz da Profecia? Vamos sim. Todos eles foram, eu abandonei o curso e saí fora. 67 anos nessa igreja, mas só tem 10 anos que eu conheço meu Salvador. Talvez não haja tempo para a gente contar o nosso testemunho aqui, mas eu vou aguardar o convite numa oportunidade próxima, quem sabe no Vijobes, numa vigília, para que a gente venha contar, que pode ser que seja
a experiência de alguém que está na igreja, mas está indiferente, está apenas na superfície, como eu estava. E digo, irmãos, quando nós abrimos os olhos, o Antônio não sabe disso, desse lado. Quando nós abrimos os olhos, eu e minha esposa, nós estávamos assentados no colo de Satanás, fazendo tudo que ele deseja, e como diz o ditado popular, Deus duvida. Mas tem 10 anos que Deus nos arrancou de lá. E estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Todo fim de semana, levando a palavra de Deus, cantando do amor de Deus e alimentando a nossa vida espiritual. Muito bem, queridos, sem mais delongas, eu gostaria que vocês abrissem a palavra aí no livro de Ezequiel, capítulo 47, e eu quero convidar minha esposa, que ela vai fazer a oração para o estudo da palavra. Meus queridos, quando eu perguntei para a Dalila na época se tinha algum sermonário, se havia tema, ela demorou a responder e depois me apareceu com esses submersos: o raso não me pertence mais. Aquilo mexeu muito comigo. E no mesmo dia, praticamente, depois conversando com Ingrid, Deus já me trouxe a inspiração para fazer os sermões para cada dia, porque eu fiquei muito fascinado com isso. Tem muito a ver com a nossa vida. E como disse, queridos, usem esta semana de oração como divisor de águas na vida de vocês, porque vocês, assim como eu, pertencem ao reino de Deus. E pertencer ao reino de Deus é algo completamente diferente. Quando o mundo todo vai para lá, quem pertence ao reino tem que ir em sentido contrário. Então aproveitemos este momento para mergulharmos profundamente no oceano de Deus, porque Ele tem um propósito para cada um de nós nesta manhã. Vamos fechar os olhos, por favor. Helene vai cantar uma oração para que Deus nos ajude, abra os nossos ouvidos para ouvirmos a sua voz nesta manhã. Preciso discernir o teu querer em mim. Não sei se a voz que eu ouço procede do Senhor. Não sei se o que sinto vem de ti pra mim. Quando a tua voz eu escutar, eu novo caminho vou seguir. Mas em minha mente eu não sei quem está a falar. Não sei se a resposta vem de ti ou contra ti está. Preciso te ouvir, meu Deus. Não sei se é pedir muito aos ouvidos meus, mas posso compreender que o problema pra escutar a tua
afasta, vem de ti, ou contra ti está. Preciso te ouvir, meu Deus. Amém. Ezequiel, capítulo 47. Deus traz para nós nesta manhã o seu desejo para a nossa vida, cujo título é O Convite para o Profundo. A partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até à porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Queridos, aqui está a visão de Ezequiel, dada por Deus, que tem tudo a ver com esse convite para o profundo que Deus fala para nós nesta manhã. Eu já estou completamente emocionado com esse tema, com esta leitura da palavra de Deus, porque literalmente, meus irmãos, onde nós estivemos hoje, o amor de Cristo me constrange. E eu quero dizer para você, se o amor de Cristo não constrange você, se você não sente absolutamente nada, se você não se arrepia, a culpa é sua. Mas você pode atender esse convite de Deus, Wilson, e sair da superfície, agarrado pela mão do Espírito Santo, e sendo conduzido para a profundidade do oceano de Deus. Eu queria ler alguma coisa aqui, o que a irmã White traz sobre estes 5 versículos de Ezequiel. A aplicação que ela faz, eu vou passar rapidamente, isso está em Testemunhos Seletos, no volume 2. Ela aplica como um símbolo de poder do Espírito Santo e da missão da igreja. A igreja tem uma missão. Nós não estamos aqui por acaso. Não estamos apenas para ficarmos sentados no banco ouvindo a palavra de Deus. É bem verdade que a fé vem pelo ouvir, mas o ouvido mergulhar, se debruçar na palavra de Deus. Você está aqui porque Deus espera que você faça aquilo que Ele te confiou.
Existe um propósito, tem um plano para a sua vida e para a minha vida. Então, ela fala que é um símbolo do poder do Espírito Santo e a missão da igreja. E ela faz uma comparação aqui. Ela diz, assim como o rio, nestes versículos, começou pequeno lá no templo e tornou-se profundo, a graça de Deus flui para o mundo através de seus seguidores para trazer cura e vida espiritual. Olha, irmãos, todo servo de Deus que está aqui nesta manhã precisa contar o que Deus tem feito na sua vida. Precisa contar para outros. Sabe, você não está aqui somente para ouvir. Os anjos estão ansiosos para fazer esse trabalho, mas esse trabalho nos foi confiado. É para você. E ninguém pode substituir você nesta engrenagem desta roda. Porque você é especial, você é menina de Deus. Deus te convidou e Ele diz, não tenha medo. Sou eu quem vou à frente de vocês. Sou eu quem pelejo por vocês. Fiquem tranquilos. Esse é o Deus que nós confiamos e adoramos. Então ela continua dizendo que alguns pontos do comentário dessa profetisa do Senhor sobre a passagem incluem o simbolismo do Espírito Santo. O rio representa a graça e o Espírito Santo que fluem do trono de Deus para purificar e dar vida ao mundo ao nosso redor, seja em nossa vizinhança, em nosso trabalho, andando pelo caminho, nós passamos e cruzamos com pessoas que estão no mundo de trevas. São pessoas passando ao nosso lado, indo ao suicídio. E nós estamos, às vezes, indiferentes à situação do mundo. Nós precisamos estar indignados, precisamos não ser covardes, precisamos estar alimentados pelo Espírito Santo para cutucarmos as pessoas. Bom dia, tudo bem? Como você se chama? Você? Carlos? A gente precisa fazer isso na rua. Deus te ama, Carlos. É o suficiente. Isso já diz alguma coisa. Se ele parar e tivermos tempo, o Espírito está conduzindo todas as coisas. Sabe, existe uma piada entre os evangélicos que o céu é um lugar de alegria, um lugar de satisfação, porque chegamos lá e todos contentes. Como vai você? Que maravilha, se abraçando. E de repente passa uma fila de pessoas, todos vestidos de branco. Eles perguntam, quem são aqueles que não estão falando com a gente? Aqueles são os adventistas do sétimo dia. Eles pensam que só eles estão aqui. Irmãos, esse evangelho eterno, as boas novas do evangelho, tem que sair pelos nossos poros. Mas para isso nós vamos aprender durante a semana, porque Deus está falando e nós precisamos eliminar os ruídos que empatam de ouvirmos a voz do Senhor de forma clara, inequívoca, específica sobre qual o plano que Deus tem para a sua vida. Eu quero convidar você nesse momento, amigos, que está de repente na superfície, como eu, a perguntar em silêncio para o Senhor, qual é o plano que você tem para mim? Pergunta para Ele, pergunta em silêncio. Pode ser que alguém aqui não perguntou, porque não tem coragem, porque Deus vai te responder. Pergunta aí, pergunta, qual é o plano que você tem para mim? Pergunta ao Senhor. Ele está ansioso. O Senhor gosta de perguntas ousadas. E essa é uma delas. Bem, Ellen White continua falando aqui, eu já vou
terminar essa parte dela para entrar justamente nesta outra parte aqui de Submersos, o raso não me pertence mais. Sobre o mergulho, ela fala da profundidade da graça, o aumento progressivo das águas, até os tornozelos, lembra do texto? Depois os joelhos e, por fim, águas profundas. Simboliza a necessidade de o cristão avançar continuamente, ininterruptamente, em sua experiência espiritual e rendição a Deus. Eu gosto dessa palavra rendição. Se render aos pés do Senhor. Sabe o que significa isso? É você dizer que Ele é Deus, é o único Deus. E você não é nada. Eu não sou nada. Aliás, o profeta Isaías, ele desafia a matemática. Eu não sou muito bom em matemática. Muito bom não sou bom não. Mas consegui decorar no meu tempo as contas de multiplicar. Porque tinha, né? Naquele tempo nosso. Tinha até palmatória na escola, né? As professoras eram liberadas para chegar junto. Então, assim... Mas, para mim, a matemática começa do zero. Zero é zero, mas se tiver algum aqui, eu aceito. Estamos em fase de aprendizado até a eternidade. Então, mas profeta Isaías, para que a gente entenda. Sabe o que é que ele diz? Vós sois menos que nada. Se nada é nada, como é que eu sou menos que nada? Este é o projeto do reino de Deus. O processo do reino de Deus é diferente do reino deste mundo. As coisas, elas são diferentes. E você e eu temos que perceber isso. Nós não podemos ficar do jeito como estamos. Eu passei 57 anos na igreja sem conhecer Jesus. Cantando, sendo diretor de escola sabatina, diretor de jovens, mas eu não conhecia o meu Salvador. Tem alguém aqui que está nesse processo? Não precisa levantar as mãos. Fale com o Senhor. Sabe, Deus está ansioso em ter mensageiros, pessoas que queiram ouvir a sua voz. O objetivo, finalizando aqui essa parte de Ellen White, que é a missão da igreja, cada cristão é chamado a ser um cooperador de Deus. Assim como as águas fluem do santuário, a vida e o amor de Cristo devem fluir de seus seguidores para abençoar, restaurar e curar a humanidade. Para finalizar essa parte aqui. Queridos, eu falei ali na lição, a essência, a hierarquia no processo do reino de Deus é primeiro Deus. Adorar somente a Ele, da forma perfeita, porque é um único Deus. É aquele que conhece o fim desde o princípio, é aquele que te sustenta. E depois de Deus, nessa hierarquia divina, quem é? Quem é? Quem é o próximo? O que é que diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e a mim. Certo ou errado? Certo ou errado, igreja de Deus? Então, é amar a Deus sobre todas as coisas e a você, irmão Carlos, e depois a mim. Eu tenho que me preocupar com a sua vida. Sabe por quê? Senão eu não estarei lá. É simples assim, é básico. E a lição da semana falou sobre panelinhas. Às vezes você vem para a igreja e vai ter depois um almoço recheado. E vai ter um irmão seu aqui hoje que não tem o que comer em casa. Ele não diz, você também não pergunta. E aí você acha que você veio adorar o Senhor. Jesus disse, Pedro, agora você está convertido? Tu me amas? Então, apacenta, cuida delas,
porque elas são minhas. Porque quando eu voltar, você possa dizer: este é o Senhor a quem aguardávamos. E eu possa dizer para você de Jesus: vinde benditos de meu Pai. E que Deus não diga: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Isso é triste, irmãos. Mas como você não me conhece? Eu estava nu e você não me deu roupa para vestir. Eu tive fome e você nem perguntou. Irmãos, nós precisamos meditar sobre este processo nosso na superfície. Agora, eu vou entrar nesse tema rapidamente para terminar, concluir. Esse título da soja, gostei disso, viu? Semana de oração do jovem adventista. Queridos, percebam que o raso que não me pertence mais, ele é confortável, mas é insuficiente. Sabe por quê? Percebam. Aliás, eu quero fazer uma pergunta rapidamente para vocês. O que te mantém na margem nesta manhã? O raso, ele é confortável, mas é insuficiente, porque não transforma ninguém. No raso você se sente seguro. Você está numa beira da praia, sente a brisa tocando ali o seu corpo. Muitas vezes a nossa vida cristã é como estar na beira da praia. Nós molhamos apenas os nossos pés, mas não experimentamos o poder transformador do oceano de Deus, que é o Espírito Santo. Sabe, queridos, o raso, ele é terrível, usando dessa metáfora, porque para aqueles que não sabem nadar, o raso é o melhor lugar. Mas aplicando para essa mensagem no processo do reino de Deus, o raso é terrível, sabe por quê? Porque nós temos o controle, e no processo do reino de Deus, ter o controle é terrível. Sabe por quê? Enganoso é o coração do homem. Há caminhos que ao homem parece o quê? Parece o quê? Parece bom, mas o final dele são caminhos de morte. Então você tem o controle. Deus colocou em você o livre-arbítrio para você escolher, para você até dizer: eu não te aceito, Senhor. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Ele aceita você dizer: eu não te quero, Senhor. Claro que vai entristecê-lo. Ele vai lutar com toda a força bélica celestial para te remover dessa ideia. Mas você tem o direito de dizer, porque Ele só te aceita, você como adorador, que você o adore por amor. Queridos, o raso, ele é confortável porque temos o controle. Não vou passar daqui. E o anjo levou Ezequiel águas pelo tornozelo, onde ele tem o controle para escolher seguir ou não. Nessa manhã Deus está falando para nós, segurando em nossa mão e dizendo: você vai permitir que eu te leve ou não? Você tem uma resposta para dar para Deus nesta manhã, querida igreja. O raso é seguro, mas não transforma ninguém. Desenvolvendo esse tema, o anjo, ele conduziu Ezequiel a níveis de profundidade. E ele começa com as águas pelos tornozelos ou pelos artelhos. E esse é o nível do contato inicial. É onde a gente ainda consegue tocar o chão, porque estamos no raso. Controlamos os nossos passos, mas no processo do reino de Deus, as coisas têm que ser completamente diferentes. O anjo continua levando, assim como o Espírito Santo aí está conduzindo a muitos aqui nesta manhã.
E agora as águas tocam nos joelhos. E o joelho, perceba, quando você está ali numa praia. Eu gosto muito de ir ali no Buraco da Velha, ali em Vilas, porque perto da gente tem aquelas piscinas ali para os netinhos, tá? Eu tenho 3 netos, esqueci de falar, viu? Sou privilegiado. 4 filhos, um casal de baianos e um casal de carioca, por causa do Novo Tempo que ficamos lá. Mas, e já me deram esses 3 netinhos para a honra e glória de Deus. Um deles está ali, que é o nosso Ravi, de 10 anos. Queridos, águas pelos joelhos é o nível da oração. Percebam que o joelho, quando a água bate no joelho, você está ali numa praia de Piatã, e a água bate no seu joelho, o que acontece? Você já desequilibra. E aí você percebe que você já não é mais o dono da situação. Por quê? Porque a água pelos joelhos significa oração. E aí é necessário que você se dobre e diga: Senhor, só Tu és Deus. E eu preciso de você, porque o raso é confortável. Aqui eu me garanto, aqui eu escolho, aqui eu tenho o controle, mas não experimento a transformação da vida espiritual. Então, quando as águas chegam pelo joelho, você já titubeia e começa a abrir os braços e, quem sabe, controlar a onda para você se manter em pé. Então você percebe que você não é nada, mas você pode ser tudo no reino de Deus, com Deus. O anjo continua levando Ezequiel e as águas agora atingem os lombos. E é o nível onde a nossa força humana começa a ser limitada pela força da correnteza do Deus Altíssimo. Quando as águas estão nos lombos, sabe o que acontece? Você tem que tirar os pés do chão. Aí começa o processo de nadar. Mas eu não sei nadar. Não te mandei eu? Vai, avança e possui a terra que eu estou te dando. Mas só tem gigantes. Vai, eles já estão mortos. Mas eles estão andando. Já estão mortos. Habita, toma posse. O Senhor Deus está dizendo para essa igreja de Brotas, essa igreja central, nesta manhã, tome posse da bênção. Tome posse da bênção. Sabe, irmãos, não existe oração que não seja respondida pelo Senhor. Toda oração, ela já foi respondida. Quem crê? Amém? E por que às vezes você diz: Senhor, você não me ouve? O Senhor é surdo? Sabe por que toda oração já foi respondida? Você pede. Deus não deixa ninguém no vácuo. Deus não é mal educado. Se você e eu somos a menina de Deus, Deus jamais vai deixar você no acaso, sem nenhuma resposta. Você pede e o Senhor te responde assim: o que você está me pedindo, Carlos, é para a eternidade? Se for, tome posse. Tome posse. Porque Deus só quer te dar aquilo que você pode compartilhar, aquilo que não está somente no seu coração. É para mim, isso não existe no processo do reino de Deus. Isso existe na superficialidade, na beira da praia, onde você tem o controle, onde você domina os seus passos. Mas agora você viajando com o Espírito Santo para as profundezas do oceano de Deus, e as águas no lombo, você percebe que você já não é mais ninguém e que você precisa de ajuda. Então clame ao Senhor em relação a esse pedido da oração atendida. Ele pergunta: se o que você está me pedindo é para a eternidade, tome posse, que a bênção está aí. Mas se não for, sabe o que é que ele diz? Mude o pedido, mas continue pedindo, porque eu estou ansioso em te ouvir, diz o Senhor. Continue pedindo, não desista. Sejam jovens, crentes de oração.
Não abram mão desta situação, irmãos. Quando Deus nos arrancou dos colos de Satanás, Ele nos prescreveu esse remédio tarja preta. No mínimo 3 vezes por dia. São doses homeopáticas. Porque eu conheço Satanás, mas conheço o meu Deus. Então eu não posso brincar. Eu não posso voltar para a superfície. Porque Satanás quer arruinar a minha vida. Mas ele é vencido em nome de Jesus. Não tenha medo, porque é o Senhor Deus quem está mandando, queridos. Meus irmãos, agora começam as águas para nadar. Aqui não há mais controle humano. E louvado seja Deus por essa experiência. Porque agora você tem que se render aos pés do Senhor. Você tem que se entregar. Senão você não consegue absolutamente nada. Você tem que entregar o comando. E não é fácil entregar o comando da sua vida. Sabe? Recuar 2 passos para avançar 3. Dizer, eu não tenho condições, Senhor, mas Tu tens. Sabe, no jogo da vida, nós estamos vendo aí os jogos da Copa do Mundo, onde um perde, alguém tem que perder, para o outro ser campeão. Mas vamos aplicar no processo do reino de Deus? No processo do reino de Deus, o menos é mais. Ainda que você esteja morto, que para o mundo você perdeu, o que é que diz a Bíblia? Você vai reviver em nome de Jesus. Então, no processo do reino de Deus, você aprende até perdendo, porque você permite que o Senhor comande a sua vida. Isto é começar a mergulhar em águas profundas que precisamos fazer essa semana. Mas o que significa, irmãos, não pertencer mais ao raso? Olha, é o jovem que decide não pertencer mais ao raso, é aquele que entende que não é sobre religiosidade. Eu preciso ser mais crente para que as pessoas vejam. Não é religiosidade. Eu vou fazer a minha função melhor na igreja. Não é. Você pode fazer esse esforço. A Bíblia diz, tudo que vier à sua mão para fazer, faze-o perfeito, da melhor forma possível, como se fosse a última vez. Então não se trata, não pertencer ao raso, não se trata de religiosidade, mas se trata de quê, Gerson? A palavra de Deus diz, trata-se de intimidade. Aqui está toda a diferença, irmãos. Intimidade com Jesus. Sabe, é você se agarrar com Ele, é você se abraçar com Ele e dizer, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu preciso de você. A resposta de Pedro, quando Cristo disse, aí vocês vão também? Para quem iremos, Senhor? Fala sério, para quem iremos, se somente Tu? Completa, igreja. Essa frase é tremenda. Somente Jesus tem a palavra da vida eterna. E nós estamos aqui, neste mundo, sendo conduzidos pelo Espírito do Senhor para mergulharmos, nos debruçarmos sobre a palavra que transforma. É o único livro que transforma o ser humano. Todos os outros dão apenas conhecimento. Esse dá conhecimento que transforma, lhe torna um verdadeiro adorador. Sabe, queridos, quando Cristo voltar, nós seremos todos transformados para a honra e glória de Deus. Mas tem uma coisa que não será transformada. E é o que, igreja? Eu já vou terminar. Oi? É o caráter. Ele vai do jeito que está aqui e agora. E aí eu pergunto, igreja de Deus, você está no raso
ou está começando a entregar o controle para o Espírito Santo? O seu caráter te leva para o céu hoje? Leva ou não? Não precisa me responder. Sabe? Você é o Alexandre, né? Vai cantar já. Olha só. Não precisa me responder. Será se Deus pode abrir o seu guarda-roupa hoje? E dizer assim, aqui eu posso vestir a roupa. Porque o meu servo aqui é íntegro, é temente a mim. Sabe, ele pode dialogar com Satanás sobre a sua vida, como fez com Jó. Será se ele pode abrir a sua geladeira e dizer aqui eu bebo de olho fechado? Pode? Ou vamos um pouquinho mais além, jovens? Você pode entregar a senha do seu celular para Deus? As páginas ocultas do seu computador? Não se trata de religiosidade, é intimidade que o Senhor precisa de você. E eu vou concluir, que Alexandre vai trazer uma oração tremenda para glorificar o reino de Deus. Não pertencer mais ao raso, porque o raso é ritual. O fundo é a intimidade. É preciso abandonar o controle. E abandonar significa a morte do próprio eu. Esse é o maior inimigo que nós enfrentamos. O eu. Sabe, a gente quer se colocar até na frente do Deus Altíssimo que nos criou. A gente esquece, né? Que estamos respirando o fôlego da vida que é dele. Se ele não quiser mais, a gente expira aqui agora. É ele que tem o controle sobre todas as coisas. Queridos, a morte do próprio eu, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E cruz representa morte para o pecado, mas representa a ressurreição para a vida eterna. E todos temos que carregar a nossa cruz. Para nadar você precisa soltar o chão. Aqui entra o exercício da fé. Sabe? E fé, meus irmãos. Alguém aqui ora para aumento de fé? Se ora, quero ver as mãos. Ora. Quando você ora para aumento de fé, sabe o que acontece? Você está pedindo problemas para a sua vida. Porque é assim que Deus faz. Ele tem a didática dele de ensinar. E aí, não vai orar mais agora para aumento de fé? Lembra da lição dos crisóis? Você é burilado, sabe? Você, no fogo, já está bom? Não, injeção não está ainda, coloca mais, pai. Bom, mas por quê? Já queimou? Não, mais um pouquinho. Porque ele tem que refletir a minha imagem. Eu e você precisamos ser espelhos desse Deus. Porque o mundo está precisando enxergar. Quando nós sairmos aqui agora meio-dia, as pessoas vão dizer assim, ali vão os servos de Deus. Porque o rosto deles estão brilhando, estiveram na presença do Senhor. E muitos dirão, ore por mim, o meu filho está endemoniado. E você tem que ter intimidade com o Pai, para começar a fazer esse trabalho. Alexandre, venha, senão não vou deixar você cantar mais. Queridos, o que você precisa soltar hoje, para mergulhar em Deus, o que é que você precisa? Analise aí você mesmo. Você precisa deixar algumas coisas, sabe por quê? Porque no fundo, você precisa ir de forma leve. Você não pode levar a mochila dos seus conceitos, dos seus desejos, da sua vontade. Não, você tem que ir leve. O que você precisa deixar na superfície hoje, para mergulhar no oceano de Deus? A oração cantada responde em nome de Jesus. Que Deus te use, meu irmão. Que Deus abençoe a todos nós e nos fortaleça. E olha, queridos, amanhã à noite eu vou sair de Lauro, venho para cá. E eu gostaria de encontrar todos aqueles que puderem estar aqui. E eu sei que essa igreja todos podem, porque Deus vai continuar falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio, não teve o início, nem vai ter um fim. Maior que o universo habita o coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos, não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez. Se precisasse, foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. O Deus que eu conheço é diferente, vai fundo quando o assunto é salvação, entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita o coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos, não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez. Se precisasse, foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus que eu conheço é poderoso, é maravilhoso. Que bênção, irmão, que bênção. Queridos, eu esqueci, a cada dia aqui nós vamos deixar um desafio do mergulho para você fazer em casa. E o desafio do primeiro dia hoje é que quando você chegar em casa no horário que lhe aprouver, o melhor horário para você, fique 5 minutos em silêncio absoluto e deixe Deus falar com você, tá bom? Este é o desafio do primeiro dia. Amanhã terá outro desafio. Cada dia
nós teremos um desafio do mergulho, da profundidade no reino de Deus. Hoje é apenas 5 minutos em sua casa, no horário que lhe convier. 5 minutos de silêncio. E peça para Deus falar com você. Não fale, não peça nada. Peça apenas para Deus te ajudar a ouvir. E amanhã você conta para a gente aí se você teve alguma resposta do Senhor. Lembre-se, o Senhor não vai te deixar no vácuo. Tenha coragem de pedir, de perguntar. Senhor Deus, louvado e glorificado seja o teu nome, Pai, porque temos a consciência de que estamos na superfície, muitas vezes molhando apenas os nossos pés. Mas queremos, Senhor, adentrar as profundezas do mar da vida. Mas nós não sabemos nadar espiritualmente, Senhor. E nós percebemos que não temos controle sobre as águas. Então estamos aqui nesta manhã, abandonando o controle da nossa vida, para que o Espírito Santo do Senhor, que se move neste lugar agora, falando aos corações e à mente de cada um, Pai amado, que possamos ser conduzidos, cheios do Espírito, e estarmos na tua presença, lá no fundo do mar. Despede-nos na paz que somente os salvos têm, e na segurança com os teus anjos. Nós sabemos que tu já destes ordem aos teus anjos para se acamparem ao nosso redor. E nós sabemos que o inimigo não aceita os filhos de Deus estarem reunidos. E quando acaba esse culto, ele vai providenciando desastres, mas os anjos do Senhor vão desfazendo, e nós passamos de largo, e às vezes chegamos em casa e não agradecemos. É por isso que a tua palavra diz: em tudo dai graças, porque vocês não conseguem ver o conflito espiritual. É verdade, Senhor, mas nós queremos ver, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Para isso nós queremos mergulhar no teu mar, no teu oceano. Nos ajuda, Pai amado, e toca no nosso coração e diz qual é a pessoa que nós devemos convidar para vir amanhã à noite ouvir a tua voz. Nós te louvamos, te agradecemos, te pedimos perdão pelos nossos pecados e declaramos o nosso amor a ti nesta manhã. Tudo isso em nome de Jesus, e a igreja feliz diz: amém, amém, amém. Submersos, o raso não me pertence mais.